Então, pessoal, eu vou Só pegar o meu abrir problema. aqui. Pode começar. Tá. Bom, a gente já está gravando também. Eu vou só aguardar o maior número de pessoas entre para que a gente possa começar. Já estamos aqui com 40 e está aumentando, 50 pessoas. Estabilizar um pouco o número, né? Até meio que É. parar de aumentar pra gente saber quantas Só pessoas que pra- entraram no auditório. Isso. Só para introduzir, a gente teve 154 inscritos. Foi a nossa primeira edição, né, da oficina online. Então, é a primeira vez que a gente conta com esse número tão alto de pessoas podendo participar. E é a primeira vez também que a gente abre para o público. E Bom, vocês vão organizar mais outras oficinas, Isadora? então, Antes agora? na próxima semana, a gente vai fazer não uma oficina, mas um teste, que é no dia 17. Que é, não na próxima semana, era na outra, com os participantes para que eles possam simular. Já na próxima, né? É na próxima. Daqui 7. Até para testar as conexões, tudo direitinho. Para testar a plataforma, para todo mundo poder ter acesso e tudo mais. Isso, mas aí antes da pandemia a gente também teve oficinas, mas não foram especificamente para fazer oral, igual é agora, né? É porque antes da pandemia é tipo março, é tipo muito tempo atrás. Eu orientei uma equipe, né? Então a gente começou a pandemia, tava naquela coisa do prazo não, ficou mais tranquilo. E eu adoeci no começo da pandemia, fiquei super apertada, depois eu falei, não, gente, calma, deixa eu melhorar que eu volto a orientar. Foi nada grave não, né, professor? Tá bem aí, né? Bernardo, foi um pouco de estresse. Nós, professores, bem suscetíveis, né? Professor, advogado, etc. Eu tive um herpes zoster que pegou na minha face, foi bem chatinho. E foi assim, justamente naquele dia que tudo parou. Começou. Olha, acho que estabilizou, né? Em 65, Isa. Então acho que a gente pode começar, né, gente? Qualquer coisa, as pessoas que prestigiar os que chegam no horário, sou dessa opinião também. Aí os que chegarem aí vão acompanhando à medida em que a gente for continuando a apresentação. Mas bom, vou começar a introdução aqui. O meu nome é Isadora Werneck, junto com o Igor eu faço parte da comissão organizadora da Competição Mineira de Processo, professor Humberto Teodoro Júnior. E hoje a gente tem aqui o prazer e a felicidade de fazer a nossa primeira oficina virtual com convidados. A gente já teve uma oficina virtual, porém restrita aos membros, né, da comissão organizadora e aos participantes. E hoje o tema da oficina, como todos já sabem, é sustentação oral em ambiente virtual. E o público-alvo dessa oficina, originalmente, eram somente os competidores da competição mineira, mas como a gente sabe que esse assunto ele não é só de interesse dos competidores, mas de todos os operadores do direito, de outras pessoas também que tenham interesse no tema, a gente decidiu abrir ao público interessado para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e principalmente esses professores que vocês vão ver têm muito conhecimento e informação para compartilhar com a gente. E para não me delongar mais, eu vou já apresentar os professores, também deixar que o Igor se apresente, para que a gente possa dar início à apresentação e que todos possam participar. Bom, primeiro eu vou começar então com as mulheres. Vou apresentar a primeira professora Carla Carvalho. Ela é doutora e mestre em Direito Civil pela UFMG, professora adjunta da Faculdade de Direito da UFMG e do Saraiva Prova, pesquisadora visitante da Universidade Livre de Bruxelas nos anos de 2013 e 2014 e associada do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil e advogada. Seguindo, o professor Bernardo Câmara. Ele é mestre em Direito Processual pela Minas, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB-MG, professor na pós-graduação do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas e do IBMEC, também advogado. E por fim, mas não menos importante, o professor Rodrigo Moreira, que é fonoaudiólogo, professor, mentor de oratório, especialista em audiologia, idealizador, fundador e diretor do Instituto Brasileiro de Oratória, professor de curso de extensão no IBMEC, na OAB, curso de pós-graduação em diversas empresas também. E, bom, como vocês também já sabem, a nossa oficina, cada um dos nossos expositores hoje ficará responsável por um determinado eixo temático. E esse eixo temático, todos né, esses três subtemas, eles se encaixam no grande tema que é sustentações orais em ambiente virtual. Então, eu vou deixar para que cada um dos expositores apresente o seu tema, né, e fale sobre ele,
E vou deixar agora a palavra com o Igor, para que ele também se apresente, e logo em seguida passe a palavra ao professor Rodrigo, que é quem iniciará a apresentação. Olá, boa tarde a todos. Uma apresentação bem mais simples. Eu também sou membro da comissão organizadora, junto com a Isa. Eu estou aqui para auxiliar, no caso, no presente painel. E só um pequeno comentário, caso todos que estão assistindo tenham dúvidas ou tenham comentários, a gente vai estar acompanhando pelo chat aqui do Zoom. Então, podem se sentir livres para mandar perguntas e afins. E, sem mais delongas, eu não tenho um currículo tão longo quanto todos os que vão apresentar aqui hoje. Eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo. Ok. Muito obrigado, Igor. Obrigado. É um prazer dividir aqui essa palestra virtual, essa oficina virtual, né, com o professor Bernardo Câmara, a professora Carla Carvalho, que me deu a honra de saber que já assistiu uma palestra minha no passado e ficou lá uma boa referência. Que bom, né, Carla? Obrigado pela recordação. E também a Isadora, né, Isadora? Muito obrigado, viu, por todo o contato e oportunidade. Pessoal, assim, eu tenho aqui no máximo 20 minutos, não vou usar todo o tempo. Eu quero rapidamente fazer um pitch, né? Pitch é uma fala rápida, objetiva, sintética, clara, persuasiva, eficaz, só adjetivo bom, para me apresentar e apresentar a minha história. Eu formei em fonoaudiologia há 24 anos e comecei a minha trajetória profissional trabalhando de branco numa clínica médica de otorrinos. Eu era um dos fonoaudiólogos da clínica. E eu percebi que os meus pacientes, eles precisavam de algo mais do que uma boa dicção e uma boa voz. Esse algo mais tem nome e o nome é oratória. Ao concluir isso, comprei todos os livros de oratória do mercado, fui estudar, montei um conteúdo programático e me auto-especializei em oratória, né? Professor de oratória, com o meu diploma de fonoaudiólogo, dando um suporte mais científico ainda para o meu trabalho. E o meu primeiro contratante foi o diretório acadêmico de uma faculdade de Direito, então eu tenho um carinho muito especial por essa área profissional, porque vocês foram os meus primeiros contratantes, né? Que deram assim, o primeiro pontapé no meu trabalho. E depois eu comecei a trabalhar com as empresas, já tive a oportunidade de treinar muitas equipes de competição, mediação, arbitragem, tanto para falar dentro do Brasil quanto no exterior, porque, pelo que eu percebi, é algo assim que envolve em nível mundial, né? A advocacia e os estudantes de direito, e os profissionais também. Então, eu quero falar para vocês aqui hoje 4 técnicas de oratória para vocês utilizarem no ambiente virtual. A primeira técnica, fiquem à vontade para tomar nota, é o contato visual. Eu estou falando aqui, eu tenho na minha frente 5 retângulos, cada um com os que eu já apresentei, né? Professor Bernardo, professora Carla, professora Isadora, quase professora no futuro, né, Isadora? O Igor. Então, eu tenho aqui 5 retângulos. Eu não estou olhando, e o meu, né? E eu não estou olhando para nenhum deles. Eu estou aqui com uma webcam, eu não uso a webcam do meu computador, eu uso uma webcam externa da Logitech que eu comprei, Logitech C270, não é nem a mais cara e nem a mais barata, é uma intermediária, o que dá uma qualidade de imagem melhor que a webcam do meu computador. É lógico que tem computadores aí, Super Macs, né, que tem uma imagem maravilhosa, talvez até melhor do que a minha Logitech aqui. E eu tenho uma visão para a minha webcam. Então, eu vou até colocar o dedo aqui, onde eu estou olhando aqui, ó. Então, eu estou olhando para ela e vendo os meus interlocutores de forma periférica. Quando eu olho para a câmera, quem está do lado de lá se sente olhado nos olhos, que é o que nós queremos fazer numa conversa presencial com alguém. Se fosse um auditório, né, tipo presencial mesmo, eu iria distribuindo o meu olhar de 2 a 3 segundos em cada bloco do auditório. Mas nesse caso aqui, não tem distribuição de olhar. E algo fundamental é você se gravar falando e ver se você tem uma estabilidade do globo ocular. Porque eu já treinei muitos alunos que eu vou fazer o que eles fazem aqui. Eles ficam, e a bolinha do olho não fica muito quieta, não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ela não consegue segurar o olhar na câmera de forma firme.
Então, grave você falando, receba feedback de pessoas que estão do outro lado, para ver se você está com essa habilidade desenvolvida, essa competência de olhar para a câmera enquanto você fala. Essa é a primeira técnica. Vamos para a segunda. A segunda é essa que eu estou fazendo aqui. Olha aqui o meu gesto. E eu estou aqui na minha mesa, vou até abaixar a câmera para vocês verem. Eu estou aqui na minha mesa, estou com o cotovelo em cima da mesa e as minhas mãos na linha do ombro, porque isso me permite, né, subindo a câmera novamente, oferecer para vocês uma gesticulação também. Aproxima a mão de forma discreta, sem cruzar dedo, porque é muito dedo aparecendo, dá até medo, né? Vai que quer te pegar aí, ó. Então, evita cruzar dedo, evita aproximar fazendo gesto obsceno, gesto obsceno, gesto obsceno. Levantar óculos com o dedo do meio, mexer no celular. Então, atenção, porque isso distrai o seu interlocutor. Mão aberta. Mão aberta é um dos segredos da oratória. Mão aberta é acolhimento. E mão fechada, UFC. Você quer lutar? Não, você quer acolher o seu cliente. Então, mão aberta, aproximação discreta, gestos representativos. Eu sou eu, você é você, ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Nós temos que ter foco. Ora eu mexo uma mão, ora eu mexo a outra, ora eu mexo as duas e, eventualmente, eu também desapareço com elas aqui. Não tem problema nenhum. O gesto não está só nas mãos, está também na fisionomia, está na voz, que é a terceira técnica de oratória. Variação de voz e fala. Uma sustentação oral ou uma apresentação de um trabalho no mesmo tom de voz o tempo todo, você vira um barulho de geladeira. E barulho de geladeira, você dorme por cima dele. Existe um processo que chama acomodação auditiva. Então, observe, eu estou falando aqui agora, eu nem vou, né, me delongar nesse exemplo, não, senão nós vamos perder muita audiência. Vai que alguém está entrando agora, vai achar que o negócio está assim o tempo todo. Então, varia a voz. Eu trabalho com os advogados e eu sei que vocês variam. A maioria dos meus advogados que eu atendo, eles têm energia na voz. Eles defendem o que eles pensam, as suas ideias, o seu cliente, com energia, com disposição. É fundamental isso para você manter a sua audiência. E faz parte da variação de voz também o silêncio. O silêncio, até parece que caiu aqui a ligação nossa aqui, né? Mas não caiu, não. O meu silêncio foi proposital. Para quê? Para despertar reflexão, uma expectativa, para deixar o meu interlocutor falar, não ser um comunicador assim, monólogo, e sim colaborar com o diálogo. Diálogo são dois, né? Monólogo só você. Então, a pessoa que não consegue parar de falar, ela é, no mínimo, gente, o adjetivo assim, não é muito bom de receber, mas é egoísta. Então, você tem que cultivar sua generosidade fazendo momentos de silêncio durante a sua exposição e até transferindo a palavra propositadamente para o outro. E se colocando na postura de ouvinte. E a última técnica de oratória? Postura. Então, eu estou aqui na minha cadeira, observe, sem encostar nela. Então, eu estou com o meu corpo levemente inclinado para frente, o que me permite transmitir para vocês um interesse maior na minha expressão oral. Então, levemente o corpo inclinado para frente, mão em cima da mesa, cotovelo, nem sempre, mas aí o gesto aparece, varia a voz e contato visual com a câmera. E se tiver tribuna? Porque tem alguns advogados que eu estou atendendo que já estão comprando tribunas. Eu até indico para vocês onde comprar a tribuna que eu comprei, que é essa daqui, ó. Me permitam mostrar para vocês. Quando for falar atrás de uma tribuna, uma sustentação oral, segura aqui, ó, na parte de baixo dela. Não fica jogando fliperama, não, tá? Sem jogar fliperama. Então, segurou aqui embaixo, flutua, flutua por cima, flutua do lado, por cima, volta. Meu nome é ontem, hoje, foco, não dá. São dois argumentos nessa sustentação oral e aí você desenvolve o assunto. Essa tribuna aqui vocês compram perto do fórum, aqui em Belo Horizonte. Ali na Paracatu,
577, chama Farmácia. Depois eu mando para a Isadora compartilha com vocês o endereço. Uma tribuna dessa, eu gosto de falar preço, você já ir conversando com o escorpião que você tem no bolso, né? Vai que ele é muito venenoso. Então, a tribuna dessa está girando aí em torno de uns R$300. Ele faz uma tribuna, você leva para o seu escritório, coloca do lado da sua mesa de trabalho, compra um tripé, né? Qualquer loja aí que você for de celular, você compra um tripé. Tem de R$50, de R$20 e de 150. Eu tenho todos aqui no meu centro de treinamento. Coloca o tripé na frente, a tribuna, e aí você fala olhando para o celular e desenvolvendo o seu assunto numa sustentação oral, preocupado com o fundo. O meu fundo aqui é um fundo de centro de treinamento de oratória, então ele está contextualizado com o que eu estou falando. E o fundo de vocês, advogados, vocês estão de parabéns aí. Olha o doutor Bernardo lá, o professor Bernardo, né? Já leu esse tanto de livro aí, né, Bernardo? Olha lá, o professor Igor também, né? O Igor. A Isadora parece que está no home office, né, Isadora? Mas tudo bem. Né? A professora Carla, um fundo neutro, olha lá. O fundo dela, né? Nem que sim, nem que não, do ponto de vista de mensagem. Né, professora Carla? Não tá branco. Beleza. Sem problema nenhum. Tá? Um fundo neutro que não distrai o público, ficar atento a isso. Então é importante o enquadramento da imagem, essa distância aqui em cima e aqui, ó, simétrico, e aqui eu utilizo pouco, para poder justamente liberar a oportunidade do meu gesto. Então essas são as 4 técnicas que eu ensino com mais detalhes ainda durante o meu treinamento de oratória, que começa agora. Por isso é que eu vou ter que sair um pouco mais cedo para me organizar aqui. Ao vivo, online, e eu estou com um presente para vocês, advogados, hein? Um presente, por quê? Porque amanhã é dia do advogado, 11 de agosto, parabéns antecipado para todos vocês, e eu estou dando um presente para vocês. O meu Cofan de R$ 719, eu estou fazendo por 57. Eu fico até meio sem graça de falar isso, parece que eu estou desvalorizando o meu trabalho, mas eu quis fazer essa 3ª edição porque é no mês do advogado, e estamos juntos, né? Nós estamos aí com aproximadamente 70 pessoas inscritas. Então, valeu, bora, né? Mas o próximo não vai ser esse valor não, tá, gente? Então, quem quiser aproveitar, começa agora às 18h30. O link para se inscrever está no meu site, que tem o nome do que você quer. O que você quer? Falar melhor, não é? Então, digita aí falarmelhor.com.br. Na primeira página tem um link para você se inscrever. Dá tempo de participar ainda. Falta 1 hora para começar a aula. E o outro detalhe, minhas redes sociais estão lá na parte superior direita do meu site e na parte inferior tem aquele balãozinho do WhatsApp, converse pelo WhatsApp. Se você clicar, cai aqui no meu celular, a gente bate um papo, eu estou pronto aqui para te ajudar a falar melhor. E para culminar a minha fala, eu quero fazer um sorteio de uma vaga. Já mando o link para você e agora se inscrever. Quantos que nós temos aí, Isadora? No chat? Nós temos 88. Eu consigo compartilhar minha tela aqui, não consigo? Eu consigo dar essa... Conseguiu, isso. Tá todo mundo vendo ou só vocês? Não, tá todo mundo vendo. Então tá. Então, olha só. Quantos que tem aí? Tira a gente aqui, né? A não ser que o professor Bernardo, a professora Carla queiram participar, o Igor. Aí a gente inclui você também, Isadora. Mas... Quantos que vão ser? Olha lá, um número de 1 até quando? Somos 89. Somos 89. Então, ó, um número de 1 a 89. Tem que contar, hein? Vamos torcer para dar um número baixo, para não ter que contar muito. Vamos lá. Sortear agora. 2, olha que maravilha! Então, Isadora, olha aí o que é o número 2, por favor. O segundo... A sortuda é a Alice Vidal Gouveia. Ela está inscrita, que eu conferi aqui, e é a segunda... Número 2 aqui no nosso painel. Oh, já estou pegando ela aqui no chat. Ó. Ô Alice, parabéns por você ter ganhado. Faz um favor para mim, me manda um WhatsApp, um balãozinho dele, está lá no meu site Falar Melhor, que eu já vou acessar assim que eu terminar a exposição dos meus colegas, que eu faço questão de assistir, porque o tema me interessa, vocês perceberam. E aí eu já mando para você o link, para você se inscrever. A gente encontra agora, espero que você possa. Quem não puder assistir de 6h30 às 8h, as 4 aulas ao vivo, eu vou gravar no Zoom, igual está sendo gravado agora, e compartilhar o link no grupo fechado de WhatsApp.
Então, eu estou pronto para ajudar vocês a falar melhor, mas quem faz a inscrição é você. Tá bom? Animando, daqui a pouco eu já estou entrando lá na sala. Muito obrigado, Isadora, obrigado a todos. Ficarei aqui até às 18 e espero conseguir ouvir a todos. Tá? Contem sempre comigo, hein? A gente que agradece, professor Rodrigo. Tenho certeza que todo mundo teve oportunidade de aprender muito, eu inclusive. Então, em nome da comissão, agradeço muito. Foram poucos minutos, mas muito conhecimento. Assim que é bom, né? Bom, então, sem me delongar muito, eu vou passar a palavra para o professor Bernardo, cujo subtema é a sustentação oral. Então, uma parte, né, do nosso grande tema vai ser hoje tratada aqui pelo professor Bernardo, que é um advogado extremamente experiente, que vai, com certeza, ensinar muito para nós aqui, recém-formados, advogados, estudantes de direito, todos aqueles que quiserem ter mais experiência nessa arte, né, de sustentar oralmente em tribunais. Então, com a palavra, professor Bernardo. Boa tarde a todos e a todas. Né? Em primeiro lugar, deixa eu fazer aqui alguns agradecimentos. Né? Primeiro, uma oportunidade única. Estive na oficina da competição do semestre passado. Fui chamado aqui retornar, o que me deixa muito orgulhoso. Né? Quero agradecer ao professor Rodrigo pela aula que ele deu. Né? Me dou o luxo de dizer, professor Rodrigo, que eu sou advogado de tribuna, sou advogado nos tribunais, tenho no meu escritório um departamento de advocacia nos tribunais, sustento semana sim, semana sim. E a aula foi maravilhosa, maravilhosa. Até muito do que você falou aqui eu vou falar também, mas eu acho que não tem problema nenhum para os alunos, porque aí é somar, né, conhecimento, eles vão, ainda que algumas coisas possam até ser repetidas. Né? Quero agradecer à comissão, né, ao IBDPRO que organiza, em nome da professora Juliana, e aqui principalmente em nome do Igor e da Isadora. Né? O Igor disse que não teria um currículo para apresentar, mas ele e a Isadora têm talvez o maior currículo desse evento, que eles foram vencedores da última competição nacional. Eles ganharam a competição mineira e foram vencedores da competição nacional. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí é para poucos e mérito da UFMG, que foi a equipe vencedora, mérito para esses alunos aí que hoje estão trilhando caminhos maiores, que é exatamente o objetivo dessa competição. Né? Agradeço a presença também da professora Carla. Mas vamos lá, né? Eu costumo falar que essa competição é maravilhosa. Quem me dera na minha época de acadêmico tivessem esse tipo de competição, porque ela sai, né, do plano da teoria para um plano de prática, né? Coisa que a gente precisa no nosso cotidiano. Né? E ela vai formar exatamente o profissional do futuro. Então, ela é maravilhosa. Né? Parabéns aos organizadores e parabéns àqueles que participam dessa reunião para poder aprender com esse tipo de evento. Né? Quero também, né, em nome, vi alguns dos participantes aí, mas vou me dar ao luxo de cumprimentar todos em nome de uma aluna que foi minha do semestre passado, que é a Adriele, que eu vi que o nome dela está aí, então, em nome dela, eu cumprimento. E, como eu estava dizendo, a maior virtude dessa competição é a simulação de um ambiente real, coisa que é raro ver nas faculdades acontecendo, e essa competição vai permitir isso. Só que o ambiente real que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje é um ambiente virtual. Então, muita coisa nova precisa ser entendida nesse ambiente virtual. Eu sou advogado há 20 anos e estou aprendendo. Né? Aprendi hoje com o professor Rodrigo algumas técnicas, estou me preocupando aqui de tentar botar o cotovelo em cima, porque era uma dificuldade que eu tinha em relação, eu gosto muito de gesticular, né? A gente fala muito com os gestos, né? Às vezes um gesto, ele é muito mais, chega muito mais, penetra muito mais naquele que está te ouvindo do que a sua própria fala. E realmente essa técnica de colocar o cotovelo em cima da mesa, já estou aprendendo aqui e já vou tentar utilizar, porque eu até ia falar algumas coisas sobre essas dificuldades que é importante que se tenha. Mas, do mesmo jeito que o professor Rodrigo, eu gostaria de pontuar aqui 4 questões que eu acho importante para esse ambiente virtual, para essa sustentação oral virtual. Primeiro ponto é o lugar em que a sustentação oral vai ser realizada. E eu falo o lugar, o interno. Não é porque eu preparei, é lógico que a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Não sei se você sabe, professor Rodrigo, outro dia circulou nas redes
sociais, e no meu grupo de conselheiro da OAB, isso extremamente circulou de forma até jocosa, um advogado da Bahia que fez uma sustentação oral sustentando uma rede. Né? Eu achei estranho como que os desembargadores não o interromperam, porque ali é um descaso perante o Poder Judiciário e perante o cliente que ele representa. Né? A gente não vai fazer uma sustentação oral deitado numa cama, deitado numa rede. Né? A gente, embora seja um ambiente virtual, é um ambiente solene para um ato extremamente importante no processo, que é a defesa oral. Então, tem que tomar muito cuidado com esse ambiente que vai ser realizado. Né? O plano de fundo é importante, né? Eu preciso me preocupar com ele. Eu não tenho. Todos os programas hoje, né, que você realiza esse ambiente virtual, eles têm uma ferramenta eletrônica que você pode alterar o seu fundo. Então, preocupe-se com isso. Se por algum motivo, por alguma situação, você foi obrigado a fazer num lugar cujo ambiente não se mostra propício para a realização do ato, corrija o fundo ou procure apenas uma mesa, uma parede branca, um ambiente. Eu acho que isso é muito importante, até pela formalidade do ato. Né? Chama atenção também para a própria vestimenta. Às vezes a gente se acomoda no nosso ambiente de residência e esquece que ali é um ambiente formal. Então, é necessário para o homem utilizar-se do terno, a partir do momento que ele vai fazer uma sustentação oral. Né? Eu não vou fazer de pijama, não vou fazer nem com roupa de malha, eu tenho que me parlamentar para a realização daquele ato. Isso é extremamente importante. Não é à toa que no tribunal eu me utilizo da beca. Até nos sistemas, todos os tribunais estão liberando o uso da beca pela dificuldade que, às vezes, o advogado tem de ter em seu ambiente residencial. Mas não pode deixar jamais de usar uma vestimenta adequada para o ato que vai ser realizado. Né? A própria postura. Né? Eu preciso estar frente à tela, olhando para a tela, porque é essa a visão que aqueles que estão me assistindo vão ter de mim. Né? Então, eu posso até, às vezes, fazer um uso de uma anotação, olhar para o lado para ver alguma coisa que eu vou mencionar na minha sustentação oral, mas o foco principal é que eu estou falando para outras pessoas e essas pessoas estão me tendo como interlocutor através de uma imagem que vai estar chegando para elas pelo vídeo que eu estou aqui me utilizando. Então, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para essa câmera, né? Como o professor Rodrigo falou, se há alguma dificuldade em relação ao computador que está utilizando, tome muito cuidado em relação a isso. Às vezes as pessoas botam a câmera, não tem a câmera acoplada ao aparelho de computador, e aí compram uma webcam e colocam a câmera embaixo, em cima, e aí às vezes tem uma visão que não vai focar diretamente na imagem daquele que vai fazer a sustentação oral. Então, esse é o primeiro ponto, né? O ambiente que vai se realizar. O segundo ponto é uma realidade que agora nós estamos vivenciando, que é a realidade da internet. Né? A internet é diferente para todo mundo e muitas vezes nos prega peças. Né? Eu acredito que eu estou com a internet estável e há uma determinada instabilidade. É muito comum no ambiente, às vezes, da casa, né? Eu estou vivenciando isso. Né? Eu tenho 2 filhos que estão na escola. Tem momentos, às vezes, eu fui fazer uma sustentação oral, a sessão começou às 9 horas da manhã, 10 horas eu acho que estava minha menina assistindo aula, meu menino assistindo aula, eu fazendo sustentação oral, minha esposa trabalhando home office também, e hoje eu vim para o escritório, mas estou morando no sítio ali em Lagoa Santa, junto com a minha mãe também, que é mais idosa, minha mãe provavelmente devia estar no WhatsApp, eu sei que deu uma oscilação, que eu preciso ter muita atenção em relação a essa. E aí, para esse ponto específico, eu gostaria de dar uma dica. Né? Eu uso muito nas minhas sustentações orais presenciais e acho que agora vai ter mais força ainda nas sustentações orais virtuais, que é preparar a sustentação oral em tópicos. Tal como eu disse a vocês no início, que falaria 4 questões, o professor Rodrigo, percebi que também fez isso na sua fala inicial, que falaria por 4 questões, por uma questão, primeiro, de orientar a sua fala. Para aquele que está ouvindo, isso é muito importante, porque ele vai ali ter a ideia do desenvolvimento daquilo que você quer falar, mas em tempos de internet que pode ter algum tipo de oscilação, isso é importante até para que você possa depois voltar ao ponto em que você perdeu numa eventualidade de uma oscilação da internet. Então, eu já falei do tópico 1, estou falando do tópico 2.
Se ocorrer a interrupção da minha fala por algum motivo, e eu vou perceber isso, porque as pessoas normalmente vão interagir sobre a ausência desta fala, ou simplesmente vai ficar parado a imagem para mim, eu sei aonde eu parei e eu sei de onde eu vou poder continuar. E voltando para a competição propriamente dita, como a gente sabe que há a divisão daqueles que vão fazer a sustentação oral, isso é importante até para que o outro colega que, porventura, vai assumir a sustentação oral saiba de que lugar que parou, para onde que ele tem que conduzir. Então, dividir a sustentação oral em tópicos é uma técnica ainda mais relevante em tempos de sustentação oral virtual. Então, esse era o segundo ponto que eu tinha para falar para vocês. O terceiro é uma particularidade sobre esse próprio ambiente virtual. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né? E esse ambiente ele tem desvantagens, mas pode ter algumas vantagens. Como desvantagem, tem aquilo que o professor Rodrigo disse, que envolve muito essa nossa visão que não é periférica no ambiente virtual. Nesse ambiente que eu estou aqui, eu, Bernardo, estou tendo os 4 participantes junto comigo, os 5 participantes. Normalmente, no ambiente, né, da nossa sustentação oral, você está numa sala em que não obrigatoriamente eu consigo limitar os 4. E na eventualidade de alguém fazer algum ruído na câmera, ele acaba chegando para frente e eu acabo perdendo essa pessoa do meu campo de visão. Então, eu não tenho essa visão periférica que eu estou tendo aqui agora, que eu consigo, talvez, enxergar alguma recepção da minha fala. É muito comum numa sustentação oral, às vezes, você se manifesta sobre determinado ponto e você vê no gesto do seu interlocutor se aquele ponto que eu manifestei foi bem compreendido, ou se assustou, ou se trouxe alguma questão sobre a qual eu posso, talvez, jogar mais holofote naquela fala. Como advogado, a gente usa uma técnica muito forte, e sempre que possível é bom que se utilize, de tentar localizar precedentes sobre aquela câmara que vai julgar. Então, isso tem uma força que é assustadora. Uma coisa é eu citar, né, o julgado proferido pelo Dr. Igor Rocha. Outra coisa é eu falar, né, numa câmara em que a professora Carla é a desembargadora, é uma câmara em que ela vai realizar, eu localizar um julgado dela e mencionar o nome dela. Essa técnica é impressionante. Você, às vezes, percebe numa sustentação oral que os desembargadores podem estar, né, olhando para alguma coisa, às vezes olhando para o próprio monitor, ainda que prestando atenção na sua sustentação oral, mencionar o nome do desembargador. Desembargadora Carla Carvalho já decidiu essa questão, que na mesma hora o olho dele já vira para você e a atenção dele passa a ser na sua fala. Então, isso é uma técnica que muitas vezes eu vou tentar me valer dela também no ambiente virtual, mas eu não vou conseguir enxergar essa ligação que o professor Rodrigo falou muito bem, que às vezes o interlocutor tem que ter com o olho daquele em que ele quer transmitir. Mas essa é uma desvantagem que a gente tem no ambiente virtual, mas que não vai retirar, né? Essa técnica eu ainda vou poder utilizar, ela é importante, ela precisa ser bem feita. Agora, tem também como desvantagem, igual a Isadora colocou no início, se a gente colocaria um cronômetro, né? Eu estou marcando a minha fala aqui para saber o tempo que eu tenho para falar com vocês, né? O tempo da minha exposição, né? Só que muitas vezes, por exemplo, semana passada eu fui sustentar na 11ª Câmara Civil e no momento em que eu fui começar a minha sustentação oral, houve o compartilhamento da tela. E aí, ao invés de ver, né, ainda que por retângulos, por quadradinhos, os desembargadores, eu comecei a ver um relógio na minha frente, como se eu estivesse sustentando com um relógio. Extremamente desagradável e, na minha opinião, algo que até me tiraria a atenção. Como eu tenho já o costume, isso é importante que vocês passem a tentar aprender isso também, dependendo do sistema que estava sendo utilizado, eu já coloquei o cronômetro do lado e continuei assistindo à sala virtual. E isso, então, não me prejudicou, mas pode ser que prejudique alguém. Então, é importante, né, conhecer bem o sistema que será utilizado para a realização da sustentação oral, no sentido de saber trabalhar com ele, voltar à tela, retornar à tela quando necessário, para que vocês não percam essa ligação que é importante
para a realização da sustentação oral. Agora, se tem essas desvantagens, há algumas vantagens que, na minha opinião, são boas que o ambiente virtual nos trouxe. Uma dessas vantagens é a facilitação no consultar de anotações. Falo isso porque, né, eu, como disse, já advogo há muitos anos. E cada tribunal tem um tipo de tribuna. Né? Você, por exemplo, a última competição foi feita no Tribunal de Justiça da Rua Goiás, que hoje nem há mais sessões de julgamento. Quem já participou da competição vai se lembrar, quem não participou pode fazer uma visita, porque lá é onde virou um museu do judiciário. Aquela tribuna, ela só tem o apoio de mão, ela não tem um apoio de mesa. Então, aquele advogado ou aquele aluno que for fazer uma exposição naquela tribuna, ele tinha uma dificuldade de, às vezes, colocar algum papel para anotação. Eu já vi acontecendo com advogados de colocar o papel na tribuna e o papel simplesmente cair, e aí ele ficar todo atrapalhado em relação à sustentação oral. Esse ambiente virtual, ele já é meu. Eu vou preparar do jeito que eu quero. Se eu quero uma anotação, eu posso botar uma anotação na frente da minha câmera, que eu vou poder desviar meu olho para a anotação, sem que, às vezes, o meu interlocutor perceba que, às vezes, eu estou fazendo uma anotação. Isso pode até gerar credibilidade na minha fala. Ou eu posso ter, eu vou citar pelo menos 3 julgados diferentes. Eu já deixo eles separados em ordem. Isso é um facilitador que eu vou ter para a minha exposição. Então, isso é uma vantagem que o ambiente virtual trouxe para o advogado, para o expositor, que o ambiente físico não tem. Então, eu tenho que aproveitar essa vantagem e ver o que ela pode ser útil ao meu interesse, que é a exposição do meu tema. Né? E, em outro aspecto também, uma outra vantagem, para alguns isso pode influenciar, que esse ambiente virtual ele é menos invasivo do que o ambiente de uma sustentação presencial, né? Que muitas vezes, às vezes você vai ao tribunal para sustentar, a sua sustentação é uma das primeiras, você tem mais de 50 advogados esperando na mesma sala. Algumas pessoas podem se sentir, de uma certa forma, constrangidas por aquilo e não desenvolver a sua melhor exposição sobre aquele tema. E esse ambiente virtual, como eu estou aqui no conforto do meu escritório, vocês podem estar no conforto da sua sala, do seu quarto, isso traz uma segurança maior, isso é uma vantagem, mas desde que, obviamente, isso seja preparado, a pessoa já tenha feito tem algum tipo de experiência para ver como que isso pode ser utilizado a seu favor. Então, essa é uma facilidade que esse meio virtual nos traz. E um quarto ponto que eu gostaria de falar para vocês diz respeito às diretrizes básicas de qualquer sustentação oral. Né? Aí vale para o ambiente presencial, vale para esse ambiente virtual. Né? Eu costumo dizer que uma sustentação oral ela tem que se sustentar em 4 pilares. Né? Vai ser muito de acordo com aquilo que o professor Rodrigo colocou, e aqui eu vou dar a minha visão como advogado. O primeiro é o timbre. Né? Você precisa falar em bom tom. Às vezes, esse ambiente virtual, por eu estar falando para um computador, a pessoa pode se acomodar e falar como se ela estivesse conversando com ele mesmo. Só que ele não pode se esquecer que isso está sendo transmitido para um outro computador e, às vezes, a forma como o meu timbre se apresenta pode ser definidora de chamar ou não a atenção. Né? Seja no sentido de uma linguagem muito rasteira, né? Óbvio que eu não vou ficar aqui gritando, não é motivo para gritar, mas eu preciso projetar a minha voz como se realmente, não obstante, no ambiente virtual, eu estivesse querendo alcançar aquela pessoa que está lá na minha frente. Então, eu enxergo, já tenho assistido muitas palestras em ambiente virtual, tenho feito várias lives em ambiente virtual, e às vezes eu fico preocupado quando do outro lado você tem um interlocutor que acha que ele está só conversando com o telefone, porque acaba tendo essa tendência por ver o telefone. E essa fala simples para o telefone, ela não projeta a sua fala igual agora. Vocês podem ter certeza que eu estou aqui fazendo essa exposição e quem está nas salas ao lado vão estar me escutando, porque eu preciso fazer essa exposição de forma a que a minha fala chegue a vocês. Se eu ficar preocupado com quem poderia estar numa sala ao lado e resolver falar baixo, isso não vai cumprir a função da exposição. Então,
Primeira diretriz, o timbre. Segunda, a clareza na fala. Em tempos também de ambiente virtual, em que às vezes a internet pode gerar uma oscilação, é importante que eu tente falar de forma... Não é que eu vou falar igual slow motion, falar devagar. Eu tenho que falar de uma forma regular. Mas eu tenho que tomar cuidado para também não ser uma metralhadora e começar a jogar informação, né? Falar rápido demais, que aí a pessoa que está prestando atenção não vai conseguir nem entender o que eu estou falando. Então é preciso tentar falar com clareza, explicar de forma detalhada aquilo que eu quero apresentar e explicar em relação ao conteúdo que eu quero passar. Então, isso é muito importante, né? Falar com objetividade. O advogado, e aqui nós estamos numa competição para preparar advogados, ele precisa aprender que a objetividade é a sua maior arma para uma boa sustentação oral. Ele precisa identificar os pontos que realmente são relevantes, que ele precisa apresentar e ser objetivo nessa apresentação. Porque se ele começar a fazer diversas leituras, se ele começar a repetir várias vezes a mesma fala, ocorrerá uma tendência natural, que é o desestímulo àquele que está do outro lado de querer ouvi-lo. Então, ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A pessoa acaba, às vezes, tendo coisas importantes para falar, só que ele vai falando, vai repetindo e ele deixa de transmitir aquilo que é relevante para aquela situação específica. São poucos minutos que você tem, às vezes, para resumir um caso gigante. Às vezes, e eu faço isso muito nas minhas sustentações orais, às vezes, eu identifico, isso é importante, isso não pode deixar de ser examinado. Então, a minha sustentação oral vai ser sobre isso. Tem outros pontos? Os outros pontos eu acredito que os julgadores examinaram como eles deveriam examinar todos. Mas esse ponto específico não pode deixar de ser enfrentado, porque é extremamente relevante. Inclusive, eu relevo essa fala, eu pontuo essa questão, porque aí eu vou ter a certeza absoluta que aquela questão específica vai ser enfrentada. E se não foi no voto, são argumentos como esse que muitas vezes nos levam a um pedido de vista. Porque aí o desembargador, o advogado falou que é a coisa mais importante que ele está falando. Eu não estou com ela aqui na minha ementa, eu não falei. Vocês não podem esquecer, talvez em relação à competição isso não vai acontecer, mas fica uma fala também para o interesse geral, para além da competição. A gente vive uma realidade de Brasil que quem julga o nosso processo, que é o desembargador, não é aquele que fez o voto. É mentira. Não existe um desembargador que ele pegou o processo, examinou o processo e fez o voto. Quem faz o voto são os assessores, é a assessoria. E aí, a oportunidade que eu tenho de chamar a atenção do desembargador de algum ponto que, porventura, ele entenda que mereça uma reflexão diferente, é a sustentação oral. Então, eu preciso destacar aquilo que eu acho que é relevante. Se eu tiver mais de um ponto, que eu destaque mais de um. Mas eu não vou ficar repetindo tudo que eu preciso falar, por exemplo, tudo que eu falei na apelação, porque muito provavelmente eu vou cometer o quarto pilar, ou vou correr o risco de comprometer o quarto pilar que deve segurar uma sustentação oral, que é a questão do tempo. Pior do que não falar é você ter o seu tempo, a sua fala ceifada pelo decurso do tempo. Então, eu preciso me preparar para me organizar em relação ao conteúdo que eu quero passar dentro do período de tempo que eu tenho, para não correr algo que é muito desgastante à advocacia, que é, às vezes, a interrupção da fala pelos desembargadores de que o seu tempo acabou. E, às vezes, eu posso ter deixado a minha principal fala para o final e simplesmente deixar de falar porque não tenho mais tempo para assim fazer. Então, são essas as 4 questões que eu acredito que merecem ser pontuadas, né? Tomar muita atenção em relação ao lugar, o ambiente interno que será feita essa sustentação oral virtual. Ter muito cuidado em relação à internet, ver o melhor local, ver aonde é o melhor sinal e, se for o caso, me preparar para que essa minha audiência, essa minha sustentação oral se realize neste local. Tomar muito cuidado e me preparar pelas vantagens e desvantagens que o ambiente virtual traz em diferente àquele ambiente presencial.
e, principalmente, ver essas 4 diretrizes que sustentam uma boa sustentação oral. Timbre, clareza, objetividade e tempo. É isso que eu gostaria de contribuir com vocês e muito obrigado pela atenção de todos. Eu não pago tarifa, que não é técnico. Pois bem, voltando a bola para nós, primeiramente, muito obrigado pela exposição, professor Bernardo. Extremamente clara, conteúdo de extrema relevância, não só para os competidores, como inclusive para nós. Eu sou um advogado relativamente jovem ainda, então eu inclusive fiz algumas anotações para a minha prática profissional, inclusive. Tanto no ponto que me fez até dar uma pequena risada no meio, pois foi algo que aconteceu comigo em relação à questão de você citar um julgado que é da Câmara e você notar como a atenção muda automaticamente nesse momento. É algo assim que realmente é verdade e que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de que tivesse acontecido comigo. Então, ter a experiência de poder ver alguém falar tudo isso é sensacional. Não temos palavras para descrever o quanto estamos gratos pela sua exposição, professor. Sem mais delongas, até porque o tempo já está um pouco mais avançado, passo a palavra agora para a professora Carla, pelos próximos 20 minutos. Ô Igor, eu posso só fazer uma pergunta, não sei se a professora Carla permite, mas coisa rápida. Ô professor Bernardo, interessante demais, muito obrigado. Agora, o despacho, ele é o pontapé inicial, não é? Para a mudança de um voto? Não, o que você chama de despacho? O tete-a-tete com o juiz, com o desembargador, lá no despachar. Ô, Rodrigo, eu costumo falar que tudo é importante. Você não sabe o que vai ser impactante, né? O despacho ele é muito importante. Agora, a sustentação oral é só a última chance. Eu coloco dessa forma. Sustentação oral é a última bala do seu revólver. O despacho, você vai, talvez, já conversou e aí ele já deu o voto. Porque, não sei se você sabe disso, professor Rodrigo, quando nós vamos para a sessão de julgamento, o voto já está pronto. Ele já foi feito, ele já foi discutido entre os desembargadores, ele já está, inclusive, no sistema. Isso é até uma dificuldade que nós advogados temos, porque acaba vivendo uma comodidade do desembargador, não são todos, obviamente, mas há aqueles que pensam assim, para que eu vou pedir vista, eu vou ter que refazer. É óbvio que isso são poucos os que assim fazem, porque a grande maioria está preocupado com a sua função e ao ver, né? Igual eu tenho um amigo meu que é desembargador, um dia ele falou assim, eu brinquei com ele, obrigado por você ter pedido vista e ter revisto aqui. Ele falou assim, Bernardo, eu vou te agradecer por me fazer não dar uma decisão errada. Porque a partir do momento em que você me chamou a atenção daquele ponto, eu vi que eu ia proferir uma decisão errada. Como, de fato, numa questão nem de interpretação, de fato mesmo, ele teria desconsiderado uma prova e ia proferir uma decisão completamente equivocada. E nós, como advogados, temos a importância da sustentação oral também por um outro aspecto. Né? Quando nós estamos na sustentação oral no âmbito do tribunal, o tribunal é a nossa última instância em que eu posso falar e discutir. Ali é realmente, às vezes, a minha última oportunidade. Porque, dependendo de como aquela decisão vai ser proferida, ainda que eu tenha recurso aos tribunais superiores, eu não vou poder discutir, por exemplo, em um recurso especial, a questão sobre uma prova. E aí eu preciso destacar aquela prova da tribuna, preciso chamar a atenção daquilo. O despacho é importante, mas eu acho que a sustentação oral ela é fundamental. O despacho pode resolver, mas nem sempre ele resolve. A sustentação oral é ali que é o melhor, é a oportunidade que você tem, né, e muitas vezes também, porque se você tem um despacho com o relator, quando você está despachando com o relator, muitas vezes o processo nem está liberado para os demais julgadores, que é primeiro e segundo vogal. Então, não adianta você ir lá despachar com o segundo vogal, que ele vai olhar para você, vai até te escutar, que ele vai ser educado, mas ele não vai estar nem anotando, que esse processo nem chegou para mim e nem sei do que se trata. E na sustentação oral, não. Você está lá diante dos 3 que compõem a turma julgadora. E ali, alguém pode... Opa, peraí, não é bem isso que está aqui no voto, que foi a sugestão de voto da assessoria. Deixa eu rever melhor. Então, a sustentação oral, e é uma coisa que nós, na advocacia, estamos muito preocupados. E, recentemente, começou a ter uma discussão. Eu recebi de uma Câmara um despacho do desembargador falando se eu não queria
em vez de fazer sustentação oral presencial, encaminhar por vídeo. Eu falei, não aceito encaminhar por vídeo. Né? Não vou ficar aqui caminhando. Não falei, obviamente, com essas palavras, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar enviando videoaula para ele enviar para um assessor, que, obviamente, talvez nem sei se vai ver, mas o desembargador não vai ficar assistindo videoaula de advogado. Então, eu falei, e eu tenho direito, até porque é um direito constitucional, a ampla defesa, que eu realize, ainda que por ambiente virtual. Não há problema no ambiente virtual. A sustentação oral em ambiente virtual é uma sustentação oral, né? Desde que ela seja, né, aconteça no momento do julgamento. Né? Então, acho que isso é muito importante de ser colocado. E né, Bernardo, uma oportunidade única de chamar a atenção do julgador. Né? Acho que acho que especialmente quem está no começo, né, Igor, tem muito medo da sustentação, medo de não ser escutado. Porque certamente, quando você coloca o professor Humberto Teodoro para fazer uma sustentação oral, todos os desembargadores param tudo e prestam atenção. Às vezes, quando a gente está no começo, a gente tem aquela sensação de que nós não vamos ser ouvidos, que há uma expectativa de que a gente não vá trazer um brilhantismo, às vezes, algo novo. E aí você tem pequenas técnicas, o professor Bernardo falou muito bem sobre isso, para chamar a atenção. Porque, realmente, o desembargador já chega ali com o voto pronto. Se ele realmente leu, analisou aquilo e discutiu, ele está convencido já. Então, você tem uma última oportunidade de mudar um convencimento que já existe. E aí, essas técnicas de falar um julgado que é da relatoria dele, para que ele preste atenção em você, dar ênfase na voz, tudo isso ajuda muito. Essa bala de prata, né, Bernardo? Que é a minha última chance aí de mudar. Porque você pensar em determinadas situações, já está tudo contando contra você. Você não conseguiu, talvez, convencer pelas suas petições, por eventuais despachos, memoriais escritos, etc. Então, é a sua última chance. E conseguir uma vice-sustentação é uma vitória para o advogado, né? Porque você sabe que você está mudando ali um pouco a história. É aquela última chance de conseguir colocar uma dúvida na cabeça do jogador acerca de algo que ele já tinha certeza que você perderia ou ganharia, dependendo da situação. É o momento final, realmente. E é o contraditório, não é isso? É o devido processo legal na sua essência, porque é isso, nós temos que ser ouvidos. E a sustentação é uma oportunidade para isso. Mas sempre lembrando desses ganchos para efetivamente ser ouvidos, né? Porque ainda mais na internet, né, Bernardo? É tão fácil você ficar aqui na frente, mas abrir uma tela do lado e ninguém vai ver isso? Às vezes ele abre a própria tela, né? Eu jogo a minha para o lado, eu não estou vendo vocês, estou lendo aqui meu WhatsApp. WhatsApp, eu tô falando, abrir uma outra tela, né? Eu faço cara de inteligente, tá lá, né? Que e já começando, então, de aproveitar e começar, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu fico muito feliz, já é o segundo ano que, de alguma forma, eu participo da competição como orientadora. Eu participei no ano passado, participei desse ano como orientadora de equipe e agora de forma mais ativa aqui nesse evento que eu recebi com muita alegria o convite para estar aqui. Queria agradecer no nome da Isadora, do Igor e de toda a organização, cumprimentar a todos os participantes, especialmente o professor Rodrigo e o professor Bernardo. Fiquei lisonjeada de participar de um evento com duas pessoas que eu respeito muito. Bernardo como um grande professor, um grande advogado, que eu já conheço. Professor Rodrigo, porque, como eu já disse, há muitos anos, lá no Promove, quando eu lecionava lá, ele deu uma palestra e hoje ele falou coisas que eu lembro que me marcaram muito na época. Era uma época em que eu ainda não estava nesse mundo da internet de forma tão clara, eu não trabalhava em cursinhos que acabam desenvolvendo um pouco esse lado, mas eu lembro de duas coisas que o Rodrigo falou hoje, assim, que ficaram para mim. Uma é o olhar das pessoas. Você consegue olhar todo mundo sem olhar uma pessoa só e todo mundo tem que se sentir olhado. Isso é muito importante. Quando você tem, especialmente na plateia física, isso faz muito sentido. E a questão da modulação da voz, porque realmente é muito maçante você escutar uma pessoa falando o tempo inteiro num tom de voz único, como o próprio Rodrigo fez os exemplos. E isso é algo que eu aprendi, que eu uso muito e que às vezes tem lá suas complicações, que o Rodrigo entende mais ainda, que é o desgaste vocal, né, Rodrigo? Por causa de excesso de aulas e de usar muito a voz, com colocação de voz, eu tenho desgaste. Hoje eu faço aí, inclusive, aulas de canto, não para cantar, e sim para conseguir me manifestar melhor como professor. E professora, cara, eu posso te ensinar exercício depois de aquecimento de voz. Cortou um pouquinho, Rodrigo.
Mas depois eu vou até fazer contar. Acho que... Te ensinar exercício de voz. Depois eu vou te perguntar se os que eu faço estão certos. Porque eu realmente já faço tanto o aquecimento quanto no fim do dia o desaquecer, porque para quem vai usar muito a voz como instrumento, isso é sem sombra de dúvidas importante. Eu também organizei aqui a minha fala em pontos. Eu não pensei em 4, eu pensei em 5, porque mulher sempre fala mais, não é isso? Olha, que fala horrível. Mas eu fiquei pensando, quando eu fui preparar, o que eu gostaria de ter aprendido antes de fazer minhas primeiras aulas de vídeo. Não só pensando em sustentação, mas em comunicação em vídeo, que é algo que eu já tenho uma experiência há cerca de 4 anos e agora intensificada com aulas online, né? No âmbito de educação remota. E eu me lembro, o primeiro vídeo que eu gravei, eu já entrei de cara no cursinho da Saraiva, depois a gente foi fazer uma reunião dos professores e eles colocaram um trechinho da apresentação de cada professor. E aí vinha todo mundo muito experiente, aí chegava no da Carla, ela estava assim. Vou ficar mais ou menos em pé, pra vocês verem. Eu estava reta, com os braços para baixo, travados, e falava assim: bom dia, meu nome é professora Carla, e eu vou lecionar para vocês o tema X. É claro que depois de ver os outros, a apresentação dos outros, e assistir a minha, eu morri de vergonha. Mas eu já tinha gravado minhas 40 aulas e não tinha muito como resolver o meu problema. Então, com o tempo eu fui aprendendo a ser mais natural diante do vídeo. E eu acho que talvez fosse algo que eu precisava ter sido alertada antes, para que eu pudesse treinar isso. E eu tentei aqui buscar o edital da competição mineira, especialmente o manual de regras dos painéis virtuais da fase oral, para tentar, na minha apresentação, já usar as regras que vocês vão ter que usar na competição. Mas isso aqui não significa que o que a gente está falando aqui, conforme Bernardo e Rodrigo muito bem falaram, só sirva para a competição. Advogados, no começo, terão muita utilidade do que a gente está falando. Estudantes na apresentação de trabalhos e do temido TCC, né, gente? Eu acho que, e Bernardo vai concordar comigo certamente, nas nossas orientações, sempre o aluno vem e fala: nossa, professor, eu estou morrendo de medo da apresentação. E assistir eventos como esse, buscar saber como funciona uma apresentação, tira até um pouco do nervosismo do momento daquilo. E aí a gente vai desenvolvendo, quem sabe aí algum vai criar um perfil de Instagram, de YouTube e vai passar a fazer apresentações depois, até para ganhar dinheiro, né? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, e aqui, gente, na competição vocês sabem que vocês não podem usar recursos eletrônicos, nem slides, nem apresentações eletrônicas, tablets, celular, etc. Então como eu falei que eu queria reproduzir o que vocês farão na competição, eu trouxe também o meu roteiro de sustentação, de apresentação, como o Bernardo falou. Eu queria ter impresso o meu roteiro, porque se você for usar o roteiro na competição, diferente da advocacia, em que você pode usar recursos, tablets, etc. Mas na competição, se você quiser fazer o roteiro, esse roteiro tem que estar escrito, impresso. Você não pode usar os elementos. Só que não contava com problemas e minha impressora acabou o toner hoje, então meu roteiro está aqui no tablet, bonitinho, os pontos que eu acho que são importantes de serem abordados aí na minha fala. E a primeira coisa que a gente fala, que é algo que eu nem deveria estar falando, porque qualquer profissional do direito está cansado de saber, que é ler o edital. Ler o edital, se não for da competição, você vai falar lá vai falar no tribunal, buscar as regulamentações existentes para a sustentação, agora em meio virtual temos algumas regras próprias. E aqui na competição, especificamente, por causa do novo contexto da pandemia, existe um manual de regras dos painéis virtuais da fase oral. Se alguma equipe não leu, marcou, discutiu esse manual até hoje, ela está atrás nessa corrida para ter o resultado, porque isso é uma condição sine qua non. Porque ali você tem o tempo, as formalidades, qual que vai ser a plataforma que vai ser usada, o uso de recursos e tecnologias, etc. Então, eu já adianto, para quem não leu, espero que todos tenham lido, que no edital já se diz que nas rodadas orais toda equipe fica proibida de se utilizar de aparelhos eletrônicos, tablets, eles vão dar vários exemplos lá. Também não será permitida a utilização de recursos visuais, como gráficos, imagens, propagandas, reportagens, slides. Porque vocês poderiam, em outro contexto, projetar aqui na tela a sua apresentação.
Há sustentações belíssimas em meio virtual, em que se projeta um slide com aqueles pontos de resumo daquilo que você quer falar e fica lá a telinha pequenininha do sujeito embaixo, com ele completando o que ele quer. Não é uma possibilidade aqui, mas você certamente pode pensar isso em outros momentos da sua vida. Segundo ponto é preparar a sua estrutura de equipamentos. Eu vou tentar não repetir muito o que já foi falado, mas pensar em algo que a gente acaba vivenciando na realidade, algumas coisas até que eu passei aperto recentemente. Primeira coisa é pensar na internet que você tem. Se a internet da sua casa não é boa, você vai ter que providenciar um outro lugar para você fazer a sua apresentação. Pense, inclusive, em ter um plano B. Por exemplo, eu estou neste momento com vocês na internet Wi-Fi da minha conexão de casa. Eu tive muitos problemas e é muito constrangedor, por exemplo, você estar no meio de uma live, de uma palestra ao vivo e cair a conexão. Eu estava com um problema com o meu provedor, como advogado eu consegui resolver o meu problema, né, com a ameaça de que o próximo ponto era um processo judicial. Mas toda vez que eu ia fazer uma apresentação, eu tinha uma carta na manga, que era a internet do celular 4G, porque essa costuma oscilar menos. Então pensem nisso também nas sustentações, na competição de vocês, porque se uma der errada, você vai tentar outra. E verifique a conexão minutos antes de entrar no ar. Nos nossos modems da internet, se a gente desligar ele, aguardar uns 10 segundos e voltar, você faz uma espécie de reforço de sinal. Isso costuma ajudar a internet a estabilizar. Então tente fazer isso antes. Agora, se a sua internet de casa está muito ruim, é melhor fazer no celular. Ele vai te dar menos risco do que uma conexão cair. A competição tem regras específicas para o caso de falha de conexão. Fiquem atentos sobre como que isso funciona. Segundo ponto, verifique qual a plataforma que vai ser usada no tribunal ou na competição. A competição já definiu que é a Zoom. Baixe o aplicativo, baixe o programa. Não fique usando a plataforma pela internet, porque a chance de oscilar, da qualidade ficar pior, é muito maior. Terceiro ponto, verifique os requisitos de imagem da sua câmera. O professor Rodrigo falou muito bem, ele tem uma webcam mais elaborada, etc. Vocês são estudantes, eu sei que muitos de vocês não têm, eu mesma não tenho. Então você vai ter que ver com aquilo que você tem, o que vai ficar melhor. Eu estou aqui usando a internet do meu computador, da webcam integrada no meu computador. Funcionou, uma qualidade razoável de vídeo, ok. Mas se ela não for boa, você vai ter que testar, vale usar do celular. As câmeras do celular são sempre de qualidade melhores. Então, mais uma vez, tudo a gente precisa de verificar. Em relação à câmera, o posicionamento é muito interessante. Porque às vezes, se você colocar a webcam do computador, como eu estou usando agora, em cima da mesa, a câmera vai ficar muito baixa, conforme o Bernardo e o próprio Rodrigo também falaram. Nós do direito temos uma vantagem que a gente sempre tem vademecums em casa, não é isso? Ele serve muito bem para você elevar o seu computador para chegar a uma altura confortável, em que a câmera fique na altura dos seus olhos. Uma coisa simples. Eu vou fazer no celular. Eu gostaria muito de ter um tripé, como que o professor Rodrigo mostrou. A Carla tem, porque a Carla tem outras gravações em casa, mas muitos não tem. Gente, você tem uns tripézinhos como esse, que custam R$10. Você compra lá no Mercado Livre, em algum lugar pela internet, chega rápido na sua casa e já serve muito bem para que o seu celular fique sobre a sua mesa numa posição estável. O que não dá é para alguém ficar segurando para você. Até porque, pensando-se na competição, há uma vedação de que outras pessoas permaneçam na mesma sala do que você no momento da apresentação. Se fosse no tribunal, era um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, imagem trepidando não é nada muito adequado. Vejam também, o professor Rodrigo falou, o nosso posicionamento diante da câmera. Você tem vários posicionamentos de enquadramento. Aqui, nós estamos num plano médio, olha, quase todo mundo, né? Mais ou menos do peito para cima, você tem as mãos visíveis. Gente, mão visível na competição vai ser algo essencial para que você não seja interrompido na sua apresentação para se verificar se você está infringindo as normas do manual que te impedem de usar outros mecanismos, como tablets, etc. Então, isso aqui é importante para você demonstrar que você está cumprindo as normas do edital, no caso da nossa competição. Eu estou num plano médio. Agora, se eu me sentir mais confortável falando em pé, nada impede, como o Rodrigo mostrou.
Ah, mas eu não tenho púlpito, eu sou um estudante de direito, eu sou um advogado em começo de carreira. Não é em si o maior problema, só que você vai ter que criar ali uma estrutura para o seu enquadramento, conseguir colocar a câmera em altura adequada e tudo. Então, eu acho que, de uma certa forma, usar na mesa, como estamos quase todos usando, vai ser mais confortável e fácil para vocês. O que mais? Sobre o posicionamento da câmera. Já está ok. Sobre iluminação. Isso é uma coisa que eu aprendi muito sobre vídeos. E um vídeo com uma boa iluminação, ele acaba sendo mais adequado, agradável de se assistir. Eu vou fazer, não sei se vai dar muita diferença aqui, mas eu vou tentar ligar uma outra luz. Ah, já estava, inclusive, a luz que eu não queria. Olha só, nem era para estar com essa luz. Veja que a luz está muito forte no meu rosto. Se eu tirar essa luz, a minha imagem fica mais agradável. Por quê? Porque sempre que você for buscar iluminação, evite a luz que fica em cima do seu rosto. Para mim não teve muito problema usar essa luz aqui, porque eu tenho uma outra luz frontal que está difundindo a imagem. Mas se eu tivesse sem essa luz frontal e só com a luz em cima do meu rosto, certamente ia ficar uma imagem um pouco desagradável. Então, evitem luzes sobre o rosto. Qual seria uma boa luz? A luz solar, a luz ambiente, ela sempre, perto de uma janela, ela é sempre uma luz boa, porque ela é uma luz difusa. Se não for possível, tente buscar um ambiente em que você tenha luzes não em cima, mas na sua lateralidade. Não é todo dia que eu animo ligar o meu equipamento de luz. Dizem, uns alunos me falaram, não sei, Bernardo, se já te falaram isso lá na faculdade, que tem um movimento no Twitter para que o professor mostre a sua casa. Eu acho que foi um tomé, um migué que eles me deram durante a aula. Mas eu vou mostrar a minha casa para vocês, só um pedacinho, desculpem pela bagunça, só para vocês verem o meu equipamento de luz. Eu tenho uma ring light. Por isso que a minha luz está tão boa. Afinal, é um equipamento que projeta a luz de forma difusa para eu utilizar. Nossa, professora, eu não vou ter um ring light para fazer a sustentação na competição. Eu não tenho condição. Não tem problema, gente. Hoje tem umas pequenininhas que são baratinhas que você compra para o celular. Ou você vai buscar no seu ambiente aquele lugar em que você tem uma luz adequada. Então, é só gastar um pouquinho de tempo para conseguir fazer isso ficar agradável. Uma outra questão técnica é o áudio. É possível que a gente fale diretamente com o equipamento de áudio do computador, não há um empecilho. Mas você tem um risco de ruídos externos muito grandes. A gente que está trabalhando em casa, porque uma coisa é estar no escritório, em que você tem controle de pessoas. A gente que está em casa, muitas vezes não tem controle. Eu moro no térreo, porta da portaria bate toda hora. E, gente, não precisa de muito investimento. Esses fones que vêm nos nossos celulares, eles já isolam bem o ruído. Então, algo que vale a pena usar. Fones muito sofisticados, eu estou com todo um arsenal aqui para mostrar hoje. Vocês devem ter, está na moda desses adolescentes, vocês são adolescentes para mim, né? Já tá assim. Esses fones muito modernos. Mas, gente, vamos lá, não fica nada muito bonito para o nosso ambiente aqui, que é mais formal. Vamos evitar essas coisas muito elaboradas. Um fonezinho mais discreto, né? Quer ver um outro exemplo? Eu tenho também o fone sem fio, que muitos têm. Nossa, posso usar? Pode. Mas primeiro, garanta que a conexão dele com o seu computador é boa, porque senão vai dar ruído e vai dar falha, e que a bateria dele aguenta o tempo todo da sua sustentação. Eu acho que o mais garantido é o fonezinho básico que acopla no computador. Vale a pena a gente ir pelo mais simples e mais garantido nessa hora. E dois últimos pontos técnicos, a questão do cenário. Professor Rodrigo, eu adoraria ter uma estante de livros bonita, igual o Bernardo tem. Estamos ainda em execução de um projeto para a gente ter assim. Eu não sei se vocês viram, o pessoal está brincando sobre isso na internet. Tem que tomar cuidado para o seu cenário não tirar a atenção. Porque tem gente agora que durante as lives fica tentando adivinhar qual é o livro que está ali no fundo. A do Bernardo está ótima, porque você tem um livro, mas não está num ponto tão próximo que eu vou ficar olhando assim, o Bernardo lê então, esse blogueiro está lá na estante dele. Isso é algo que é relativo, né? Mas é claro que uma bela estante de livros, ela mostra uma certa notoriedade. Como eu não tinha um quadro, às vezes você tem um cenário que tem um quadro, uma coisa mais adequada, estou aqui com um fundo branco, que é neutro, e ele evita também grandes distrações. Olha que bonito que o Bernardo colocou, um tubarão. Eu vi um desembargador com isso.
e fica uma coisa muito desagradável, né? Chama a atenção da sua apresentação. E eu, então, fiquei com fundo neutro. A falta de coisa boa é melhor ficar no neutro. E lembre-se do cronômetro, que é essencial aqui. No caso da competição, vocês não podem usar, como eu usei, como o Bernardo usou, o cronômetro do celular. Mas você pode ativar um cronômetro no computador ou usar mesmo o tempo que o Zoom mostra. Mas é muito importante que você tenha cronometre o seu tempo. E aí, vamos falar, e tá difícil o tempo, né, gente? É só para vocês aprenderem que eu estou falando 20, vocês vão ter 25 minutos para sustentar na fase classificatória. E é muito pouco tempo. Já adianto essa limitação para vocês. Primeira coisa para você preparar a sustentação em si, eu indico que você assista sustentações na internet. Hoje, por causa da justiça estar virtual, há várias disponíveis. O professor Dierle Nunes, por exemplo, da UFMG, tem várias, com cuidado só porque ele usa mecanismos de visual, não é isso? De projeções que a gente não pode usar. Mas para ver a dicção, a forma de colocação dos temas, é interessante ver a experiência do outro. Um segundo ponto, ao qual o Bernardo se referiu muito bem, e eu já disse que eu sempre falo, é preparar um roteiro da sua apresentação. E aqui vocês vão ter uma primeira decisão que é muito relevante na competição, que é definir se vocês vão dividir entre 2 oradores ou manter um orador só. Isso aqui é algo que o grupo deve definir. Não tem uma fórmula pronta. Mas vocês têm que pensar se vai ser confortável fazer a divisão e se isso vai ficar natural. Porque ninguém merece aquela apresentação de bate-bola. Eu falo uma frase, o outro fala outra. Tem que haver uma complementaridade se vocês forem dividir e vão ter que treinar muito juntos para que isso saia natural, que seja confortável. Agora, mesmo que vocês optem por dividir, lembrem-se do que está previsto nos itens 9.2 e seguintes do Manual de Regras. Se cair a conexão de um, tem até um prazo ali para que você volte, mas se não se restabelecer, o outro vai ter que responder e falar a integralidade. Então, não tem essa que vocês fazem no trabalho da faculdade de dividir, cada um faz uma parte e um não lê a parte do outro. Porque você tem que ter o domínio da integralidade da sustentação, porque pode acontecer por uma falha de conexão que você tenha que fazer a apresentação completa. Monte um roteiro, mas não leia. Porque a leitura é maçante. Aquela pessoa pensa, por que ele não me mandou esse escrito, se ele está lendo? Isso é muito cultural. Se você vai para uma palestra na Europa e fala como a gente faz palestra aqui, eles acham que é um desrespeito. Lá a cultura manda que as palestras sejam lidas, porque isso mostra preparo. Mas aqui, nossa cultura é diferente. Então tente não ler. Você pode, como eu estou fazendo aqui, passar os olhos para lembrar daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado. Lembre-se, na hora de preparar o seu roteiro, que a sua fala tem que ter começo, ela tem que ter meio e ela tem que ter fim. E sempre com muito respeito pelo seu interlocutor. Então a gente começa cumprimentando a audiência, como fiz aqui, como o Bernardo e o Rodrigo também fizeram. A gente sempre agradece a atenção, usa a linguagem culta. Nós mineiros temos que tomar muito cuidado. Porque até para a percepção do outro lado, a nossa mania de cortar palavras, esse mineirismo, ele pode tornar mais complexo. Tente ter uma dicção mais clara possível. Meu professor de canto, ele fala muito de abre a boca para falar o ar, sabe? Porque quando a gente está presente, as pessoas podem te questionar, elas conseguem te ver de outra forma. Aqui existe uma tela que de uma certa forma nos afasta. Então, é buscar aqui uma dicção a melhor possível. Uma sugestão é que você introduza fazendo um resumo do caso. Traga a tese que você está defendendo. Fale da fundamentação, tanto com as alegações, doutrina e a jurisprudência, como bem falou o Bernardo, e depois conclua, fechando o que você está falando, com os pedidos que você quer fazer. Lembrando-se que vocês acham, por falta de experiência, que 25 ou 30 minutos nas 2 fases são muito tempo. E não são. Vejam que eu já estourei meu tempo aqui e vou pedir mais uns 5 para eu terminar de falar as coisas que eu preparei. Então, gente, selecione apenas aqueles pontos, como o Bernardo bem falou, que são essenciais. Porque isso eu já vi, inclusive, na fase escrita de vocês, acompanhando grupos ano passado e esse ano. Vocês querem falar tudo e não cabe no espaço.
Não cabe no espaço escrito, não cabe no espaço do vídeo aqui. Você tem que pensar realmente quais são aqueles principais argumentos de convencimento que você precisa de passar para a banca que está te escutando. Aquilo que é mais importante, se você tentar pegar a sua peça escrita e transformar ela inteira na sustentação, não vai dar tempo. Já estou cantando essa pedra. Minha dica, inclusive, é você se preparar para falar 20 minutos e não 25. Porque você vai terminar falando 25 sem passar aperto. Porque o Bernardo também falou e eu valorizo muito. Pior ainda é que te cortem, porque acabou o seu tempo antes de você ter feito o seu fecho, antes de você ter usado o seu argumento principal. Então, cuidado com isso. E quando você prepara coisa demais também, existe um risco que eu já cometi o problema várias vezes. Você fica desesperado para falar tudo que você preparou e começa a falar rápido. E aí o seu interlocutor não entende. Ou ele até entende, mas fica chato de escutar. Isso conta contra a clareza da sua apresentação. Então é melhor se preparar para falar mais devagar, pausadamente. Tem um texto, depois eu vou achar e mandar para a Isadora, que fala da oratória do Obama, que é muito interessante. O Obama às vezes dá até um pouco de aflição as pausas dele. Mas evita, quando você fala pausadamente, que você fique assim, que a gente tem muito essa mania, né, de fazer essas expressões. Quando essas pausas que você faz, elas substituem esses vícios aí da linguagem de uma forma muito mais polida e agradável de se escutar. Vou tentar aqui agilizar mais. Sobre roupa, vestimenta, parece uma besteira, mas isso é um ponto muito importante na comunicação na internet. Porque, gente, a comunicação da internet, além do conteúdo do que você está passando, ela é muito visual. As pessoas estão mais preocupadas ainda com a sua imagem do que no presencial. Para os homens isso é um pouquinho mais fácil, né, Bernardo? Bota o terno, às vezes sem a gravata, como o Igor tá, mas eu acho que para sustentação o Igor botou a gravata. Tem gente que fica sem a parte de baixo, né? Porque a gente está aparecendo só pela metade. Eu particularmente gosto de me vestir completa, como se tivesse no momento definitivo. Evitem excesso de estampas na roupa. Isso vale muito para a mulher, porque isso acaba chamando a atenção, desvia o foco do que é mais importante. Vejam que eu estou com uma roupa mais neutra, como a Isadora já está também. Maquiagem também pode ser uma coisa mais sóbria para quem gosta, mas maquiagem custa aparecer com iluminação, isso até podem ficar tranquilos. As meninas, na hora que elas têm um cabelão bonito, um cabelo preso, ele mostra seriedade. Cuidado com o uso de colares. Eu já tive que regravar aulas em estúdio, porque o meu colar pegava no microfone e dava ruído. Cuidado com o uso de acessórios. Isso aqui pode demonstrar insegurança quando você fica o tempo inteiro mexendo no seu acessório, porque vira gatilho de insegurança. Então, gente, parece besteira, mas toda essa preparação de como você vai se portar, ela pode influenciar numa imagem positiva que você vai passar dentro da sua apresentação. Não vou falar muito sobre o tom e tudo, o professor Rodrigo já falou, mas eu falei, atentem muito para a articulação das suas palavras e treinem. É essencial treinar. Apresente para o seu colega, apresente para sua mãe, porque uma coisa que você vê quando você grava um vídeo e grava ele depois de novo, é que o segundo fica mais rápido, normalmente você consegue sintetizar mais e mais claro. Então aqui, como vocês estão numa competição ou numa sustentação em que você está defendendo o interesse essencial do seu cliente, é muito importante que você tenha uma preparação e um treino adequado. Meus dois últimos pontos são muito rápidos. O primeiro se refere aos últimos cuidados. Vai começar. Primeiro você vai verificar a conexão. Conexão você verifica na hora, reforça o sinal, faz o que quiser. Pegue água. Dependendo, pode até tomar durante a sustentação. Nada pior que uma garganta seca durante o seu trabalho. Eu tenho problema de voz, vocês viram que eu tomei água quase que o tempo inteiro aqui. Deixei isso ver várias vezes. O cronômetro, prepare ele aí no seu computador, se for uma sustentação, no celular. Muitas vezes a gente vai estar o quê? Nervoso. Acho que para vocês, então, TCCs e na competição, muito. Busque uma forma de acolher seu nervosismo. Trabalhar a respiração costuma funcionar bem. Minha terapeuta me ensinou a pegar também pontos da mão. São técnicas aí, cada um vai encontrar a sua para acolher o nervosismo. E lembrar de deixar a câmera desligada, especialmente o áudio, quando você ainda não estiver falando.
para evitar aquelas pegadinhas que a gente está vendo todo dia de fulano levantar com a parte de cima mais de samba canção, ou de aparecer falando coisa que não devia, porque se descurou. A gente está tendo um manual de etiqueta novo agora, nesse mundo de reuniões e sustentações virtuais. É bom a gente entender. E aí, durante, fazer tudo que você preparou. Mas prepare-se para imprevistos, eles acontecem. Se cair a conexão, você vai primeiro buscar enviar uma mensagem rápida para o organizador ou para o tribunal que for, explicitando que aconteceu o problema. No chat mesmo, se for possível. Muitas vezes a gente fica sem saber se a pessoa paralisou, se ela está falando, o que aconteceu. Diga logo. E ative logo a conexão alternativa. Como eu disse, nunca confie numa conexão só. É bom uma segunda conexão aí para dar uma garantia. Preparem-se conforme as normas para o caso da conexão. Lá na competição, existe um prazo de 15 minutos para você resolver o problema. Então, entenda que você tem alternativas. Acolha as suas falhas, de todos os tipos. Tanto uma queda na conexão, quanto um gaguejar que você teve na hora, quanto uma falha, falei uma coisa errada. Não tem problema se eu falei alguma coisa errada. Eu vou pedir desculpa e vou falar, eu queria dizer isso. E acolha, gente. É normal. Nós estamos no começo. Não só vocês, todos aqui estamos no começo. Nós éramos muito mais presenciais antes da pandemia. Entendam que nós estamos em formação, em aprimoramento da nossa oratória, da nossa preparação para o que a gente está fazendo agora. A minha conclusão é que vai ficando mais fácil e intuitivo com a experiência. Cada vez que a gente faz, né, Bernardo, vai ficando um pouco mais tranquilo. A gente aprende uma coisa nova que funciona para um, que não funcionava para o outro. Para quem não tem ainda experiência, a forma de adquiri-la sem ter ainda a prática profissional é treinando. É realmente repetindo aquilo com antecedência, etc. No fim das contas, buscando aí uma preparação básica, você vai ter um resultado interessante. E mais uma vez, conforme os dois professores já se colocaram, eu também me coloco disponível. O meu Instagram é @profcarlacarvalho. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade que eu estou à disposição de vocês. Passei do tempo, coisa que vocês não podem fazer na competição, mas é porque eu não queria deixar sem as mensagens, que, como eu disse, correspondiam ao que eu gostaria de ter aprendido antes, e só com a prática eu fui aprendendo. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui participando e sempre podem contar comigo para novos eventos, para ajudas, para o que vocês precisarem. Muito obrigada, professora Carla. Eu acho que com muita naturalidade, e isso vem com a experiência também, né? Você deu um exemplo de como deveria ser uma sustentação oral, de como os competidores, os advogados, enfim, todos estão aqui presentes, devem se sentir, devem se portar nesse momento da sustentação, que é com tranquilidade, com calma, com naturalidade, dando pausas, que é o que também fizeram todos os outros expositores hoje, né? Então, além das dicas teóricas, a gente teve aqui também uma aula prática, que é muito importante. Eu ainda digo, eu não consegui falar com a pausa que eu gosto, porque eu estava preocupada em falar muito. Volta ao que o Bernardo falou e que eu falei. Conteúdo demais, você acaba se apertando. Tá vendo como é que a gente tem que acolher a falha? Não, a próxima eu deixaria vocês com menos conteúdo, mas eu falaria 30% a menos do que eu preparei ou mais. Não, mas hoje a gente vai te perdoar e receber com muita alegria essa falha do tempo, que não foi uma falha, porque eu tenho certeza que foi muito importante para todo mundo aqui ouvir todo o conhecimento que você tinha para compartilhar. Então, tá mais que perdoada. A falha que os relatores vão deferir a dilação do prazo. E um comentário só que durante a explanação da professora Carla me lembrou, inclusive, foi quando ela falando sobre a questão dos anéis, questão de colar, etc., me lembrou uma experiência que a gente teve na competição brasileira mesmo, só que era em relação ao óculos, que uma oradora ela tinha um tique de arrumar o óculos. E era tão presente isso na sustentação dela, que eu perdi completamente a atenção no que ela estava falando. Eu passei a contar quantas vezes ela arrumava o óculos. Ela arrumou o óculos 55 vezes, em tipo 20 minutos. Igor, te conto 2 casos. Eu tive um grande professor no UFMG, era de penal, minha praia era civil. Sabe o que eu conseguia prestar atenção na aula dele? No anel. Ele usava aquele anel do direito, bonito,
Mas aquilo me chamava mais atenção do que a aula dele. Então, às vezes, é até de se pensar aqui, especialmente no ambiente virtual, se acessórios não vão tirar a atenção do seu leitor, do seu interlocutor, sabe? Talvez seja, eu nem tinha pensado muito nisso, que acessórios muito chamativos podem tirar a atenção do mais importante, que é a sua fala. 2, que na minha dissertação de mestrado, na minha defesa, muito nervosa, eu fui com um anel. Sabe quando é que eu parei de brincar com o meu anel? Quando ele voou e todo mundo viu o que eu tinha feito. Então, eu falo isso com a experiência da história. E é o tipo de coisa que quando você tá no meio, na pressão, você não nota que você tá fazendo isso. A menina que fazia isso, ela não notava que ela estava mexendo no óculos a cada vírgula que ela falava, ela mexia. E é bem questão que você ressaltou de ter que treinar, você tem que se habituar a exercer uma atividade, você tem que se habituar a fazer a fala. Assim como a Isadora falou, é sensacional, foi sensacional. Igor, eu já vou responder uma pergunta que eu acho que foi em relação ao que eu falei específico da competição, que o pessoal está perguntando sobre as anotações em Word. E eu vou ressaltar uma coisa que eu falei aqui. Hoje eu até já procurei saber com a comissão organizadora sobre isso, para poder, porque eu sabia que isso ia ser algo que ia fazer diferença. Como eu disse, eu coloquei minhas anotações no tablet porque a minha impressora estava com defeito. Vocês não podem ficar com o Word aberto no computador, porque numa sustentação normal você pode fazer. Você coloca na tela do Word e fica ali com o seu roteiro na frente. Como o Bernardo falou, é fantástico, porque está na frente, você vai olhar para a câmera do mesmo jeito, fica super natural. Na competição, como não tem como controlar muito, se você não vai usar outros recursos, não pode, viu, gente? Na competição, você tem que imprimir o seu roteiro. Você vai ter que mostrar a sua sala inteira e você vai ter que espelhar a sua área de trabalho. E durante toda a apresentação, a comissão pode te pedir de novo provas de que você não está usando. Então, é impressão mesmo, viu, gente? Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? É a oportunidade aí única. Uma colocação aqui, Isadora. Eu estou vendo aí o nosso amigo Igor. À direita, por acaso, ali é uma homenagem da OAB que vocês receberam em cima da competição passada? Sim, foi a homenagem da primeira competição que nós ganhamos. Aí Parabéns. ela tem um papel meio importante assim no meu escritório, eu deixo ele de principal, assim, para lembrar. Parabéns. Não, porque eu lembro dessa plaquinha aí, ficou bacana. Parabéns. Muito obrigado novamente, professor. Eu estou buscando aqui o link sobre a fala do Obama. Se eu não achar que é rápido, eu mando para a Isadora depois passar para vocês sobre a questão do Obama. Mas fiquem... Pode deixar, a gente compartilha depois no Instagram para que todos possam ver. Quem fez a pergunta? Porque talvez eu tenha contato também. Já perdi aqui. Enfim, mas de todo modo a gente disponibiliza, que é bom que aí todo mundo consegue acessar lá no Instagram. Bom, gente, eu vou deixar aí a última chance para que vocês possam fazer mais perguntas, até porque os professores também têm horário. Então, a última oportunidade aí de... foi a Líbia que fez a pergunta. Então, tá, pode deixar mesmo. Que a professora Carla, assim que ela me disponibilizar, já achei. Eu compartilho com... Aí, ó, foi muito mais rápido do que a gente pensou. Tem vários textos, viu, gente? Porque o Obama realmente ele é considerado um exemplo de boa oratória. E nesse texto, inclusive, tem uma técnica para quando você vai falar com uma base escrita que o meu pai me ensinava, eu achava que meu pai estava doido, que é criar você mesmo no seu texto pausas, você já prever as pausas no seu escrito. Então, vale a pena. Tem vários textos falando da oratória dele, mas esse é bem legal. Ótimo. E como todo mundo já lembrou, aqui tem muito material online, gratuito, disponível, não só com técnicas de oratória, mas com pessoas com boas oratórias que a gente pode assistir para se espelhar. E assim, a gente vai criando, eu posso falar por mim também, o nosso próprio jeito de falar. Então, a gente não tem que assistir uma outra apresentação buscando imitar ou representar aquela pessoa tal como ela fala, as pausas que ela tem, o tom de voz, quando ela altera, o tom de voz quando ela não altera, mas a gente tem que sentir o que fica natural pra gente, que a gente fica mais confortável, porque é assim que a gente vai conseguir passar uma mensagem mais ativa, menos superficial. Então, assistam para vocês terem como inspiração, mas não para obedecer aquela ordem ou aquele jeito de falar que cada pessoa tem, que é seu, né? Então, que a gente tem que achar o nosso, e isso é que vai fazer a nossa fala ser única, ser cativante, que os jogadores vão conseguir prestar mais atenção. A fala, né, Isadora, é um reflexo da nossa personalidade.
não dá para achar que a gente vai conseguir ter a fala do outro. Cada um vai ter Exatamente. aquilo que te caracteriza na fala. E é isso, é buscar o seu jeito, as suas manias também, que vão fazer que a sua identidade apareça naquilo. Isso. E uma Porque, outra querendo ou coisa, não, uma coisa que entra é que, assim, quando você está fazendo uma exposição, a exposição é uma forma de expressão, você está se expressando, você tem que expressar quem você é, você tem que desenvolver a sua individualidade. Por exemplo, poxa, eu tenho uma facilidade maior, naturalmente, de alterar o meu tom de voz e chamar atenção por meio disso. Então, desenvolva esse ponto. Às vezes, seu parceiro tem uma característica diferente da sua, elas se complementam. São todas coisas que têm que ser pensadas pelo momento, e quanto mais você desenvolver, quanto mais você ter uma sinergia em relação a isso, melhor fica para todos, entendeu? Então, a parte do treino que a gente está focando é exatamente por causa disso. Porque você vai entender quem você é de verdade, quem é o seu parceiro de verdade, e como se conversa isso com o que vocês têm que falar. Eu E estou eu vi vendo muita gente perguntando sobre óculos. Então, deixa eu dar minha Se existe opinião aqui. preferência. Isso é muito pessoal, né? Vocês estão vendo o Bernardo e a Isadora de óculos aqui. A Isadora tem um óculos maior, dá um pouco de reflexo da tela. Mas isso não prejudica, gente. Na banca não vai Isso que eu ia achar que falar. visualmente está inadequado porque há um reflexo de tela. Se você quiser usar o celular para não ter aquela iluminação muito na frente, para o seu próprio conforto, tudo bem. Mas eu acho que isso não faz muita diferença. Isso é mais o conforto individual mesmo, né? uma coisa que eu posso falar para os meus próprios óculos, né, como a Carla falou, são maiores, quando eu uso a câmera do meu celular, o reflexo não aparece. Então, se eu posicionar a minha câmera aqui, em frente ao computador, com a luz do computador, de baixo para cima, o reflexo não aparece. Mas hoje, como eu precisava de usar o computador e as ferramentas, ele já aparece. Mas se vocês tiverem ou ring light, que a Carla falou, ou um abajur que vocês consigam projetar em frente ao computador, muito provavelmente não haverá reflexo nem sombra. Então, isso também é uma estratégia para quem, como eu, não consegue ficar sem óculos. E a Isadora acabou de dar uma dica muito interessante. Antes de eu comprar a ring light, eu tinha aqueles abajur de pé e era ele que eu botava. Eu botei uma luz fria nele, mas isso depende do que você tem, e era ele que eu botava na frente. A gente tem forma, sabe, gente, de improvisar e criar algo sem gastar muito nessa hora. Exato. A nossa intenção é Eu justamente... tenho óculos, né, e sempre tive essa dificuldade também, né? Estou tendo nesse ambiente virtual. Mas isso aí não é problema. Ninguém vai deixar de ouvir. Você não vai perder dentro de uma competição. Você não vai perder ponto e dentro de uma exposição você não vai deixar de ser ouvido ou prestar atenção por causa de um eventual reflexo. Obviamente a luz, né? A luz interna que vai influenciar sobre isso. Se você tiver alguma forma, por exemplo, o meu às vezes como ambiente, o mesmo da Isadora. A Isadora começou a dar reflexo agora de noite, né? Talvez porque ficou mais escuro lá fora. Antes não estava dando reflexo. Agora é que começou a dar. Ô, Bernardo, uma Depende da coisa é iluminação. você estar com uma camisa estampada, né? E aí essa coisa vai realçar. Mas um óculos, gente, é um item essencial. Então, quando eu falei muito de pensar a sua forma de vestir, se preparar, é mais aquilo que é considerado um supérfluo, né? Que você tem como mudar. Um óculos de forma alguma, um aparelho auditivo, isso de forma alguma vai te prejudicar. só um ponto só. No exemplo que eu dei do óculos, inclusive, eu não sei se foi a origem da pergunta, mas o que chamou a atenção não foi o óculos em si, foi o fato da pessoa A mexer mexeção no constantemente. óculos. Assim, é uma presença constante que pessoas que usam óculos usavam óculos nas sustentações também. Então, esse não era o ponto que foi levantado. Eu vi mais duas perguntas que para mim têm a mesma resposta, são diferentes, mas têm a mesma resposta. Uma pessoa perguntou: alguma dica se der um branco na hora? Né? É o clássico terror do estudante. A gente depois que vai ganhando tempo, a gente sabe que o branco a gente preenche ele com outras coisas, né, Bernardo? Mas eu, até hoje, como professora, eu tenho um receio de esquecer de falar de um ponto da matéria. Eu não sou uma máquina, né, gente? E a outra pessoa falou: como sintetizar a peça para uma sustentação? Estou com dificuldade. E a resposta quem deu primeiro foi o Bernardo. Eu só realcei. Roteiro, gente. Roteiro, ele serve para não te dar branco. Porque você sabe qual que é o próximo ponto de você falar. E assim, dar uma olhadinha no roteiro não prejudica a sua oratória. O problema é você ler. Mas usar aquilo como um ponto de lembrar qual é o ponto de falar. Agora, a síntese, eu acho que até o Bernardo pode falar melhor do que eu, é buscar aqueles pontos que você acha que sejam decisivos, que você acha que vai ser o fundamento principal do julgamento. E então aquilo que você quer demonstrar, né, Bernardo?
Quem preparou o recurso sabe aquilo que é o mais relevante, que você estudou. Né? Vocês têm que pensar igual defesa de dissertação, defesa de monografia de final de curso. Se você fez, você está muito preparado. Então, você sabe o que é importante, você sabe o que é relevante, você sabe onde estão os pontos que você precisa enfatizar. Então, é identificar esse ponto e colocar no roteiro. Agora, o roteiro, ele é fundamental. Eu tenho, igual eu falei, eu tenho 20 anos de advocacia. Acho que eu conto nos dedos de uma mão, às vezes que eu fui para um tribunal sem um mínimo de roteiro. Você tem que ter uma... eu vou falar sobre 3 preliminares e uma questão de mérito. Você coloca, eu vou falar 3 fundamentos de mérito. Nem que seja só o tópico, é só o título, né? Você não precisa colocar o texto. Mas exatamente para você ter a certeza de que você, na sua fala, você pontuou aquilo tudo. Porque essa parada que você faz, olha, e volta a falar, isso é imperceptível. Pode parecer uma eternidade para quem está falando, mas para aquele que está escutando, isso aí é normal. Então, não se preocupem com isso. É óbvio que você não vai poder, você não pode fazer um roteiro com 5 laudos, você não pode ficar lendo e ficar passando página. Mas um roteiro com os principais tópicos, o fato de você olhar para esse roteiro, isso eu já falei, vou falar e voltar e falar, isso é imperceptível. Vocês podem ter certeza disso. E, Bernardo, essa parada, ela substitui aquilo que se você estivesse falando de improviso na sua cabeça, os benditos né? Essa paradinha, ela resolve esse problema também. Com certeza, com certeza. Em relação a isso, uma coisa que, de novo, tem a ver com a individualidade, que você descobre seus métodos. Em relação ao resumo, uma coisa que, quando eu tinha que fazer sustentações, ou ainda quando eu faço sustentações, geralmente, para mim, me ajuda, por exemplo, poxa, eu tenho um roteiro na minha mente. Às vezes, eu deixo o roteiro só com palavras-chave. 1 ou 2 palavras-chave bem grande no papel. Porque, às vezes, ao menos comigo, que acontece muito, quando dá o branco, é um sinal é um nervosismo. É uma materialização do nervosismo que eu tô em mim mesmo. Se você deu o branco, você vai procurar no seu papel e tá lá 500 palavras, fonte 9, Times New Roman, você não vai encontrar aquilo. Aquilo vai embaralhar, você nunca mais vai... Não, nunca mais não, mas você vai ter muita dificuldade para voltar. Igor, perdão. pode terminar. Como os meus roteiros são mais analíticos, a palavra-chave eu coloco ela em letra maiúscula. Eu colocava assim fonte 18, assim, tipo fonte 25, grande, assim, porque na maior parte das vezes, quando você já treinou, você já sabe daquilo. Você esqueceu pelo nervosismo. Quando você vê a palavra, de novo, dá aquele gatilho, só ponto. É o cliffhanger, é aquele negócio que você segura e você levanta. Você já voltou sozinho, você sabe aquilo, você só tá nervoso. Respira, olha pro papel, vê o seu cliffhanger e volta. Mas, de novo, isso é uma coisa pessoal, isso é um modo que eu encontrei e que cada um encontra o seu, com o treino e com a experiência. Acho que as perguntas foram essas, né? Eu acho que agora a gente pode partir para o sorteio, né? Que é a parte final da nossa oficina. Então, acho que a fase das perguntas encerrou agora. E, bom, o sorteio, como a gente anunciou no Instagram, a gente vai sortear 2 obras que foram gentilmente cedidas, uma pela professora Carla e outra pela professora Juliana Ribeiro. E, bom, vamos começar então da professora Carla, que ela está aqui para presenciar o sorteio. É o Vademecum da Saraiva 2020. A foto a gente divulgou lá no Instagram. E vamos seguir a mesma lógica que a gente seguiu no sorteio do professor Rodrigo. Então, com base nos inscritos e com base naqueles que estão aqui participando. Então, para levar tem que estar aqui, tá? E eu acho que o mais justo é que eu projete minha tela. Eu tenho aqui um documento com todos os inscritos, que eu acho que vai ficar mais fácil do que a gente contar um por um, caso saia um número muito alto. Um 62. Então, vamos lá. Rodrigo deu sorte de sair no segundo, né? Deu sorte. Eu vou compartilhar minha tela aqui do sorteio. Olha aí se vocês estão conseguindo ver. Tá a tela do sorteio? Sim. Ou não? Tá, então tá bom. Foram um total de 154 inscritos, então vou colocar aqui. 112. Tá vendo? A gente ia passar aperto. Vamos lá.
Elias Santos Souza. Elias Santos Souza está aqui? Manifesta no chat, por favor, Elias, pra Deixa eu gente. procurar rapidinho. Não, aparentemente ele não se encontra. Não? Eu joguei no search aqui, não Os deu. participantes. Tem uma alfabética para mim aqui, não tá não. Você Não, sabe que isso aqui é uma prescrição rápida, né? Você tem 5 segundos para pedir seu prêmio sob pena de pressão, decadência ou figuras afins. Exatamente. Já deixa o chat pronto para escrever. Tô aqui. Não tem direito a recurso, viu, gente? É o Ctrl+C e o Ctrl+V na hora. Vamos já lá, deixa. de novo aqui. 147. Igual o bingo. Qual que é o nome? Lorena Moreira Rezende. A Lorena já mandou mensagem no chat mais cedo. Vamos ver se ela ficou. Tem duas Lorenas. Ah, A Lorena Rezende está aí no chat. É Lorena Rezende. Ela se O manifestou. e-mail é Lorena. Manifestou aí. Ótimo. Lorena. Parabéns, Lorena. Parabéns, Lorena. Lorena, parabéns. Me manda uma mensagem no Instagram que eu combino de te enviar. Então, Ok, Então, ela gente. se manifestou positivamente. Então, a segunda obra, que foi cedida pela professora Juliana, é uma mistura de direito e literatura. Então, para aqueles que, como eu, gostam dessas duas áreas, vão se apaixonar. E conta com o texto do homenageado da competição, que é o professor Humberto Teodoro, junto com outros grandes nomes do direito, de várias áreas, administrativo, penal, enfim. Então, quem for sortudo ou sortuda vai ser presenteado com uma obra completa. E eu vou sortear novamente da mesma forma. Tomara que a pessoa ainda esteja aí também. Vamos lá. Ó, número grande de novo, 149. Tá danado, hein, gente? Eu nem tô achando esse aqui. Ah, não achei. Paulo Rezende. Eu vi o Paulo mais cedo aí, eu acho. Eu joguei aqui. Aparentemente ele não tá, mas não sei. O nome dele não tá, não. Esse povo que sai mais cedo da aula, né, Bernardo? Boa tática, viu, professora Carla? Acho que eu vou adotar como um livro por aula. Sortear uns pontos no finalzinho, já tá bom. Quando saiu 149, eu achei que era o Elias de novo. Falei, meu Deus, Elias gastou toda a sorte. 117 agora. Ana Karina Rodrigues Carneiro. Nossa senhora, peraí. Tá aí. Tá aí? Ana com dois, tá no chat. Já falou, tô aqui. Se manifestou, Ótimo. Então, pronto, vou parar de compartilhar aqui. Ana Karina, quanto a você, você pode nos chamar no Instagram da competição, manda uma mensagem privada lá, que a gente vai acertar a entrega, tá bom? É o primeiro livro, que é o livro... Deixa eu até conferir o nome aqui. O que os grandes livros nos ensinam sobre justiça. Então, ok, ela confirmou já. Confirmou? Ótimo, obrigada. Bom, gente, eu acho que a gente pode caminhar para o final, né? Enquanto membro da comissão, eu não posso estar mais grata, não só por terem aceitado o nosso convite, mas também por ter tido a oportunidade de estar aqui, ter aprendido tanto, compartilhado a presença virtual, né, de todo mundo, que foi um aprendizado para a gente, com certeza, né, Igor? Que a gente somos novos ainda, somos eternos aprendizes, estamos só começando, então, assim como vocês estão aí nos assistindo, para a gente também foi uma aula. E muito obrigada. Passa a palavra para o Igor para ele agradecer também. Depois a gente encaminha para os professores. Em essência, eu faço das palavras da Isa, as minhas palavras também. Para mim, especialmente, estar participando da comissão organizadora e estar podendo ajudar, e tanto na competição, nas oficinas, é algo de extrema importância. A competição brasileira, para mim, foi algo de extrema importância. Então, qualquer passo que a gente pode dar de poder replicar e poder oferecer para outras pessoas a mesma experiência que me foi oferecida e foi oferecida para todos nós é essencial. De novo, participar do evento, poder ter a participação de professores tão incríveis, é sensacional para a gente. E foi um ensinamento absurdo. Eu tô realmente com o meu bloco de notas aqui um pouquinho cheio. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Bernardo e depois para a professora Carla. E agradeço novamente. A minha palavra também é de agradecimento, né? Acho que são oportunidades como essa que dá prazer em ser professor, né? Dá prazer
em advogar, né? Participar de um evento dessa grandeza, que é essa competição, sabendo do volume de pessoas que participam, e dizer para aqueles que aqui estão que continuem assim, né? A gente reclama muito, as pessoas reclamam muito se vai ter, né, lugar ao sol em relação quando formar. E eu tenho muita convicção, esses que participam desse tipo de evento, que é extracurricular, né? Vocês não estão aqui para ganhar ponto, não foi nenhuma obrigação, estão por vocação, por prazer e por vontade, vocês vão ter o lugar de vocês ao sol. Vocês são diferenciados. Continuem assim que vocês vão ver o reflexo disso lá no futuro, e exemplo é o Igor, é a Isadora, é muitos outros que participam, que a gente vê depois, né, as oportunidades que esse tipo de evento trazem para a formação profissional dessas pessoas, porque agora não é nem mais só acadêmica, é profissional que vocês estão aprendendo, isso é muito importante. Parabéns a todos os organizadores. Volto aqui, né, e que se chega ao ouvido da professora Juliana, porque sei que ela foi uma idealizadora desse projeto, né? Parabéns à professora Juliana, parabéns ao FMG, que encampou isso num primeiro momento, e parabéns a todos os outros professores, né, das faculdades, que a gente também tem que enaltecer isso, não é só os alunos, né, mas os professores muitas vezes os fazem fora do seu horário curricular e fazem com uma dedicação única, né, para tentar passar para os alunos aquilo que tem de melhor, né. Falo pela Newton, a que eu estou vinculado, o professor Guilherme Lage, a professora Gisele Cui, que estão encampando isso com os alunos da Newton, e a todos os outros professores eu exteriorizo esse agradecimento. É isso. Bom, eu queria mais uma vez agradecer. Estou encantada com o Igor e com a Isadora, e já até conto que existe uma proposta, e eu vou cooptar esses dois para me ajudarem com a experiência toda, da gente criar uma competição de direito médico. A gente fez, dentro da minha optativa na UFMG, a gente já fez um julgamento simulado, e o pessoal de outras faculdades já veio falar, a gente podia criar uma competição. Então, assim, já vou contando isso aqui. Vocês dois, com essa experiência da organização, podiam bem me ajudar nessa tarefa, hein? Porque eu acho que é isso que está me atrapalhando ainda. Eu acho que uma das falas mais legais que eu escutei nessa pandemia, aliás, os textos mais legais que eu li nessa pandemia, e até ligado na bioética, que é minha área do coração, em que eu já advoguei bastante no direito médico, sabe, Bernardo? É a ideia de que nós estamos falando muito de distanciamento social nessa pandemia, né? Mas essa expressão é uma das expressões mais inadequadas que a gente tem, porque o nosso distanciamento é físico. Não existe um distanciamento social propriamente dito. Olha só, nós estamos aqui num fim de tarde de socialização, de intensa produção de conhecimento, de diálogo, de crescimento. E isso não é distanciamento social. E, então, eu acho que o que a gente fez hoje serviu para engrandecer aos ouvintes, a nós mesmos, porque não tem como a gente não aprender uns com os outros, todos aqui saímos melhores, maiores. Mais uma vez, um motivo de orgulho falar no âmbito dessa competição, que está ganhando um espaço tão relevante, de tanta qualidade. Eu fiquei super feliz do caso envolver direito médico esse ano, vocês não imaginam o tanto, né? Os meninos lá na faculdade me procuraram, Carlos, você seleciona a matéria, e fico muito feliz. Eu sei que a Juliana tem um trabalho, uma inspiração muito grande nisso. Agradeço também a indicação do meu nome para falar aqui. E é isso, gente. O Bernardo falou uma coisa muito certa. Esse desejo de aprender, essa humildade, né? Porque todo mundo mexe na internet em alguma medida, faz reunião familiar pelo Zoom, mas nem todo mundo tem a humildade de saber que há como melhorar, não é isso? É muito importante para que você se firme como um bom advogado, para que você tenha um sucesso profissional. E certamente os que estão aqui, os que estão aí chegando até nos últimos momentos, são pessoas que já estão trilhando um caminho bom aí. Então, agradeço mais uma vez e um abraço a todos, também aos meus amigos orientadores e aos meus queridos estudantes das outras faculdades que eu já lecionei, a equipe do Promove, equipe da Newton, que eu também, onde eu já lecionei, e as equipes do UFMG, e todos os demais, um grande abraço. Muito obrigada novamente. Só relembrar os que aqui ainda estão conosco do teste, que é uma obrigação de todas as equipes, é um pré-requisito, vai acontecer no próximo dia 17. O horário, cada equipe vai ter que verificar, porque vai depender da sua posição no painel do dia 24. Mas as informações estão lá no Instagram. Então, com isso eu encerro, muito feliz. Foi uma noite de segunda muito agradável, de muito aprendizado, e tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Então, um beijo virtual e um abraço para todo mundo. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.